Fala pessoal, tudo bem com vocês? Terceiro vídeo aqui. Agora o negócio vai ficar um pouco pesado, porque nós vamos ter que trabalhar com ferramentas estatísticas aí para conseguir extrapolar os nossos dados observados para condições críticas, que é o que a gente quer. O que é condição crítica? É uma condição que tem um risco muito pequeno de ser atingida. Então vamos lá, como que a gente faz esses ajustes? Para isso nós vamos ter que estudar um pouco sobre distribuição de probabilidade. Distribuição de probabilidade é, digamos assim, uma função, certo? Uma função que descreve o comportamento da sua amostra para condições que, digamos assim, críticas. Então, se eu tenho aí valores grandes de precipitação, qual que seria a chance de acontecer isso? Então, a distribuição de probabilidade, ela vai te dizer basicamente qual que é a chance que um determinado evento tem de ocorrer ou de ser superado, entende? Para isso, a gente tem alguns casos aí que são basicamente as distribuições log normal, distribuição de Gumbel, distribuição normal. Também temos a distribuição de valores extremos, log Pearson tipo 3. Então, assim, existem uma série de distribuições que podem ser aplicados aí. A questão é, qual é a melhor distribuição para se aplicar aos dados? E veja, algumas distribuições historicamente têm funcionado melhor para valores extremos. E uma delas é a distribuição de Gumbel. Por que valores extremos? Porque na real, quando a gente pensa em precipitações máximas anuais, ora, isso é um valor extremo, não? Então é interessante que se use aí funções que consigam explicar esses valores extremos, como por exemplo a Gumbel, já puxando a sardinha um pouco para essa. Tudo bem? Bom, muito bem, aqui vai começar uma parte um pouco técnica, mas é importante a gente ter esse referencial teórico para isso. A primeira função de distribuição que a gente vai ver vai ser a distribuição normal. A distribuição normal é aplicada em uma infinidade de processos da natureza. Ela consegue explicar coisas tanto na matemática quanto se você for parar para pensar, erro, estatística, nossa, tem tanta coisa que é explicada pela distribuição normal e na natureza ela é a mais aplicada aí. E o que é essa função que eu estou passando aqui? É a função de densidade de probabilidade acumulada. Veja, é como se fosse a somatória das probabilidades até um determinado valor de x. Então observe o que eu preciso saber nela. Eu preciso primeiro tentar traduzir a minha variável em uma variável padronizada. O que é uma variável padronizada? Eu faço uma transformação nela. E para eu fazer essa transformação, eu vou precisar saber qual que é o desvio padrão da minha amostra, coisa simples de calcular. Excel tem a função lá, desvipad, você aplica lá, você calcula o desvio padrão da sua amostra. Vou precisar saber o desvio, certo? Desvio padrão. Vou precisar saber também a média dela, que é muito simples também de fazer. E com base no desvio e na média, eu transformo a minha variável aleatória x em uma variável padronizada aí, digamos z, por exemplo, né? E aí aqui é tudo constante, né? Sigma x eu tenho, raiz de 2π eu tenho, só preciso resolver essa integral aqui. Porque veja, essa função que está aqui dentro da integral é a função de massa, a função de densidade de probabilidade instantânea, de massa aí da minha função. Agora, quando eu resolvo essa integral, eu obtenho a densidade de probabilidade acumulada, tudo bem? E é ela que vai me dizer qual que é a chance, qual que é o risco, qual que é a probabilidade. Ok? Então, beleza, entendemos mais ou menos como é que funciona. No Excel existe uma função específica para calcular para calcular a densidade de probabilidade normal, tá bem? Depois eu vou até explicar um pouquinho como é que usa ela. E aqui é como a gente aplica ela na nossa amostra. E para saber, digamos assim, um valor qualquer, isso aqui a gente consegue estimar qual que é o valor da minha variável a partir de dois parâmetros, desvio padrão e média. Tudo bem? Desde que eu tenha a função de densidade de probabilidade. Então, com a distribuição normal, eu consigo explicar qualquer valor de precipitação com base na média, no desvio e na função de densidade de probabilidade acumulada. Então, eu posso aplicar isso aqui sem problema nenhum. E aí, por exemplo, se eu quero saber um x de 150 milímetros, é só eu saber a média, saber o desvio e conseguir ter a chance dele. Tá? Então, a partir disso, eu consigo calcular. Por outro lado, nós temos a distribuição log normal, que ela diz o quê? Ela fala bem assim, ó Marcos, na distribuição normal, os extremos estavam distribuídos normalmente. O que é isso? Os extremos seguiam a distribuição normal de probabilidade, certo? Isso é a distribuição normal.
O que a distribuição log normal fala? Ela fala que não os extremos, mas o log dos extremos segue a distribuição normal. Então é isso, a distribuição log normal considera que os logaritmos dos extremos se distribuem normalmente, ela geralmente tem uma aptidão um pouco melhor que a distribuição normal para valores extremos, e ela segue a mesma lógica da log normal. A única diferença é que ao invés de ser x igual a x barra mais sigma x vezes f1 de x, é log de x mais log de x barra. A única coisa é que o meu x muda para log de x e que o meu x médio muda para média de log de x. Simples assim, aplica e também tem função pronta aí no Excel, tá? Então, é assim que a gente tem a função de distribuição log normal. Aí, por outro lado, nós também temos a função de distribuição log Pearson tipo 3, que daí ela começa a introduzir alguns parâmetros para explicar um pouco mais os dados. E veja, a distribuição log Pearson, ela é uma distribuição logarítmica também, e a única diferença é que, ao invés de eu ter a função total de densidade de probabilidade acumulada aqui, eu vou ter uma constante. E essa constante ela vai depender de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a minha variável, digamos assim, normalizada, que é aquela que a gente viu anteriormente na distribuição normal, e um outro parâmetro que é o f, que leva em conta a distribuição dos dados. Veja, com isso nós temos o coeficiente de assimetria. O que é o coeficiente de assimetria? O coeficiente de assimetria ele vai dizer se os seus dados estão deslocados da média para a direita ou da média para a esquerda. Então, quer dizer, com base no coeficiente de assimetria, eu consigo estimar um parâmetro f, que eu entro nessa função daqui que me calcula qual que é essa constante k, que, portanto, depende da minha variável z, que depende da média do desvio padrão. Então, assim, o que é a log Pearson tipo 3? Ela pega o conceito da normal, ela pega o conceito da log normal e ela dá uma melhorada, acrescentando um novo fator que depende aí da distribuição dos seus dados, se ele está deslocado para a direita, se eles estão deslocados para a esquerda. Nós vamos ver depois uma aplicação disso. Então, ela também funciona muito bem para valores extremos, ok? O objetivo aqui, pessoal, é dar uma ideia geral. Não quero fazer vocês virarem especialistas em distribuições, não. Até porque nós somos engenheiros, nós temos que aplicar isso. Claro que estudar isso de uma maneira científica e teórica é muito legal, mas é muito mais legal também resolver o problema e conseguir traçar uma IDF com um ajuste bom, né? Então vamos aprender como que faz isso. A outra distribuição que eu quero passar aqui é a mais utilizada, especialmente aqui no Brasil, para construção de curvas IDF, é a distribuição de Gumbel. Ela é uma distribuição exponencial, uma distribuição que leva em conta parâmetros simples. Se você observar essa função aqui, é uma probabilidade simples, né? É 1 menos exponencial de menos exponencial de menos b. O problema é esse b. Como é que a gente determina esse b? Esse b é uma, digamos assim, uma constante variável. Não é uma constante variável. O b é uma variável que é constante para um certo valor de precipitação, certo? Então, o que é o b? O b, na real, ele depende do quê? Depende do meu valor, que eu estou analisando, né, meu valor de precipitação que eu estou analisando, da média, do desvio padrão e de um valor S aqui, que se não me falha a memória também é o desvio padrão. Faltou colocar aqui essa recomendação. Então, quer dizer, o B é calculado aí em função desses parâmetros. Muito bem, então eu vou ter um B para cada valor de tempo de retorno aí que eu tenha adotando. Então, veja, se eu quiser já substituir esse B direto aqui, eu posso fazer, vai ficar uma equação um pouco maior, mas dá também. E aí que tá, o ponto é esse. Se eu analisar os meus dados, eu consigo montar agora uma equação que vai me falar qual que é o valor da precipitação em função do tempo de retorno. E veja, o tempo de retorno é o que? É a probabilidade de que se ia ter um evento de magnitude igual ou superior ao valor que eu estou observando. E isso, quando você faz uma curva de densidade de probabilidade, é uma área dessa curva. Nós vamos ver depois no gráfico que é a área que está localizada à direita do meu dado. Então, quando eu analiso em função do tempo de retorno, eu consigo ter uma equação bem simples. X, precipitação, é igual a precipitação média menos desvio, vezes uma constante, mais uma outra constante, ln do tempo de retorno. Então, é só entrar com o tempo de retorno aqui, sei lá, 100 anos, e calcular o valor da chuva. Bem tranquilo de fazer. Bom, agora que a gente sabe sobre as distribuições teóricas de probabilidade,
Vamos focar um pouquinho agora numa distribuição empírica. O que é uma distribuição empírica de probabilidade? É uma distribuição que ela se aplica nos dados observados apenas. Eu não estou utilizando ela para extrapolar os dados. Pelo contrário, eu estou utilizando ela para explicar os dados que eu tenho. E uma bem utilizada aqui é o método de Kimball, que é o que? Ele fala que a frequência do meu dado observado, ele é o que? A ordem dele, né, colocado aí de ordem decrescente, dividido pelo total mais 1, tá certo? Então a ordem dele, colocado em ordem decrescente, dividido pelo total mais 1, em que n é o total da minha amostra. Então veja, se eu tenho 30 anos de dados, o meu n vai ser, aqui é m, e o meu n vai ser 30, ok? E aí o tempo de retorno é o inverso dessa frequência. Bom, é um pouco pesado aqui, mas a gente vai aplicar isso daqui a pouco no exercício. O que eu quero, como que eu sei se então a distribuição de Gumbel, certo? É a distribuição que funciona bem para os meus dados. Eu preciso ver ela em relação aos dados observados. Olha esse gráfico aqui, ó. Imagina que a gente tem uma reta de 45 graus, tá? É uma reta de precipitação por precipitação. E aí, a hora que eu ploto, veja, o que é isso, né? Precipitação observada por precipitação observada, vai ter que dar 45 graus. E aí quando eu coloco aí a nossa curva ajustada por Gumbel, ou melhor, ajustada pelo Kimball aqui, né? Pela nossa distribuição de frequência empírica, eu tenho uma coisa mais ou menos assim. E aí com base nisso eu vejo se as minhas estimativas estão boas ou não. Você pode fazer um gráfico relacionando essas duas grandezas que fica bem fácil de entender. Isso é uma análise gráfica. A gente tem depois, eu não vou focar isso aqui no vídeo, mas existem testes estatísticos, como por exemplo o teste de Kolmogorov-Smirnov. Nós temos outros valores, outros testes não paramétricos para ver se esses valores estão dentro ou não, qual que é a probabilidade dessa minha distribuição e explicar os dados. Então assim, tem muitos outros critérios que não é o foco aqui, mas uma maneira simples é plotar um gráfico precipitação por precipitação e colocar os dados de Gumbel e ver se isso aqui está alterando muito, ok? Bom, agora pessoal, imaginamos que a gente já tenha aí aceitado isso, vamos supor que eu achei que esse ajuste ficou bom, tá? Então dá para ajustar os meus dados de precipitação pela precipitação de Gumbel aí, por exemplo. Então gostei dela. O que eu vou fazer depois? Eu vou pegar esses meus dados e eu vou linearizar em função do tempo de retorno. Então veja, eu tenho essa função aqui, ó, veja, essa função aqui é a função que me dá a precipitação para qualquer tempo de retorno, ok? E eu vou plotar agora o valor dessa precipitação calculada, tá certo? Em função do tempo de retorno, mas não do tempo de retorno, do ln do tempo de retorno. E quando você fizer isso, vai dar uma coisa mais ou menos uma reta, ok? Então você está fazendo o quê? Você está linearizando a tua equação de Gumbel. Tá certo? Então, a partir disso eu consigo ter essa curva. E aí que tá. Com isso já conseguiria explicar muita coisa, né? Mas isso é uma maneira simples de analisar os dados. Outra coisa que dá para ser feito é fazer um histograma de frequências. Então, imagine agora que você tem um eixo Y como sendo a frequência e no eixo X você tem aí valores, digamos assim, de 0 a 20 milímetros, de 20 a 40 milímetros, de 40 a 60 milímetros e assim sucessivamente. Então, isso é um histograma de frequências. E aí você plota também qual que é os seus valores obtidos pelo Gumbel e quais que são os seus valores reais observados. E é bem interessante ver como que a função de distribuição de probabilidade de Gumbel, ou seja lá qual que você está utilizando, se adequa ao histograma de frequências observado. Então, isso é muito interessante de se ver também. Isso é uma outra forma de analisar se a distribuição está funcionando de maneira adequada. Bom, eu acho que assim, esse vídeo aqui já é o suficiente. No próximo vídeo nós vamos aplicar aí fatores para transformar a chuva diária em chuva subdiária e continuar aí com os nossos estudos para a construção de curvas IDF. Até o próximo vídeo e um grande abraço.